Uma recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre as vendas com prejuízo veio colocar de novo na ordem do dia a lei das práticas individuais restritivas do comércio, que tem sido contestada pelo setor da distribuição. Os advogados Gonçalo Anastácio, da SRS, e Joaquim Vieira Pérez, da Moraes Leitão, Galvão Teres, Soares da Silva, estão hoje no Direito a Falar, um programa feito em parceria entre o ETV e a revista Advogados. E vamos debater este assunto. Joaquim, vou começar por si. Obrigado aos dois por estarem aqui no Direito a Falar. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça veio levantar novas questões sobre as práticas, sobre as chamadas PIRC, ou não? Bom, mais obrigado pelo convite que me foi feito e acho que é bastante oportunidade de voltar a debater este tema que tantos debates têm propiciado e tanta tinta tem feito correr. Este acórdão, que é um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça em sede de uniformização de jurisprudência, foi proferido em consequência de se ter detectado que, ao abrigo ainda da lei anterior, portanto o Decreto-Lei de 170 de 93, aquele que foi melhorado, renovado e substituído pelo famoso Decreto-Lei das PIRC, o Decreto-Lei de 166 de 2013, esse Decreto-Lei, que basicamente datava de 93, embora na parte relevante da venda com prejuízo tenha sido sujeito a alguma modificação em 98, constatou-se que, ao fim de 15 anos, basicamente 98 a 2013, não obstante, e sobre temas centrais desse diploma, e o tema central desse diploma, para todos os efeitos, é e vai continuar a ser a venda com prejuízo, a sua formulação, quer a sua formulação da forma como a lei está escrita, quer a interpretação e aplicação que os tribunais dela faziam, era suficientemente incerta, de forma a que, ao fim de 15 anos, como eu dizia, um mesmo Tribunal Superior proferiu com 3 semanas de diferença, sobre uma situação de facto absolutamente idêntica, uma resposta num sentido e outra resposta num sentido completamente contrário. Temos duas decisões contraditórias. E que tenham a ver com vendas com prejuízo. Tem a ver exclusivamente sobre vendas com prejuízo, exclusivamente sobre um tema técnico da venda com prejuízo, tem a ver com que tipo de descontos é que um redistribuidor, um distribuidor, alguém que procede à revenda, pode utilizar para cálculo do seu compra. Obviamente a venda com prejuízo é sempre uma diferença entre um preço de compra e um preço de venda, e basicamente toda a grande discussão reside a propósito de como é que se calcula o preço de compra. Porque, infelizmente, a venda com prejuízo, ou a proibição da revenda com prejuízo, não está centrada num conceito de revenda com prejuízo económico, mas num pressuposto de revenda com prejuízo demasiado formal e ligado a determinados aspectos quanto à formação e à documentação do preço de compra. E a esse nível, esse título, discutia-se basicamente entre esses dois acórdãos se um tipo de vantagem normalmente negociada entre distribuidores e fornecedores, tem a ver com o chamado rapel, isto é, uma vantagem económica contratada entre ambas as partes, que consiste em transferir valor, seja através da contabilização de um desconto, ou de um preço mais baixo, ou de um débito de um determinado valor, em função do atingimento ao longo de uma relação de fornecimento de determinados patamares. Quanto mais elevado esse patamar, maior essa vantagem. E tínhamos uma decisão a dizer que esse tipo de vantagem não podia ser contabilizada para efeitos de saber qual é o preço da aquisição, e outra a dizer que não havia razão nenhuma para que isso não fosse contabilizado. E, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça, confrontado com esta discrepância manifesta entre algo... Duas instâncias judiciais. E a mesma instância judicial, que dizia uma coisa e o seu contrário, teve que dirimir este conflito e decidiu por um dos lados. E veio a decidir, basicamente, dizendo que o rapel, nas circunstâncias daquele caso concreto, deveria ser considerado para efeitos de venda com prejuízo, isto é, um distribuidor que ofere essa vantagem, esse benefício, que por força da sua relação de fornecimento obtém do seu fornecedor
esta vantagem, tem o direito de a transferir para os consumidores. Isto é, tem o direito de baixar o seu preço de revenda por forma a repercutir essa vantagem nos seus clientes. E isto podemos... Eu iria passar... Feito o ponto de vista, explicado o ponto de vista do Joaquim Vieira Pérez, Gonçalo, é esta leitura que faz do acordo no Supremo Tribunal de Justiça? Obrigado. Sim, genericamente sim. Portanto, este acórdão, creio que nos traz uma boa decisão. Vai na linha, aliás, do que as várias sensibilidades neste tema tinham vindo a propor, nomeadamente nos meses anteriores e na dinâmica que se estabeleceu por ocasião da entrada em vigor do Decreto-Lei 166. Eu recordo que, por exemplo, a Centromarca teve a oportunidade de formalmente, perante as instâncias oficiais nacionais, propor uma interpretação para a venda com prejuízo que acolhe precisamente esta interpretação do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, creio que foi um bom passo no sentido da clarificação de uma norma. A questão que se coloca aqui é as limitações que esse acordo não tem, na medida em que o Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se, como explicou o Dr. Joaquim Vieira Pérez, relativamente a dois casos que ocorreram na pendência do Decreto-Lei 370/93. E há um aspecto crítico que muda no Decreto-Lei 166 que não permite a aplicação do mesmo racional do Supremo Tribunal de Justiça a este diploma, que é o Decreto-Lei 166, entre vários ajustes que faz ao artigo da venda com prejuízo, vem introduzir também a exigência de que os descontos que são relevantes para a aferição do que é o preço para efeito da determinação de uma venda com prejuízo são aqueles que são relacionados direta, mas também exclusivamente com a transação em causa. E, portanto, fica por saber o que é que, face a esta nova letra da lei, enfim, a jurisprudência portuguesa acabará por decidir. Sendo que me parece difícil que, face a esta letra da lei, que o Tribunal, e neste caso o Supremo Tribunal de Justiça, mas as várias instâncias, cheguem exatamente à mesma conclusão, mas vamos aguardar. Creio que é mais um passo de uma série de passos que temos assistido de clarificação da interpretação do normativo PIRC. Mas descodificando, não sei se estou a descodificar da forma mais correta, mas isso quer dizer que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, à face do que acabou de dizer, não se aplica a alguns casos previstos na lei das PIRC? Não, a questão é que o rapel em causa, e portanto teremos que ir ao caso concreto que se colocará, enfim, quando a questão aparecer, se aparecer, o rapel pode não ser exclusivamente relacionado com a transação em causa. E, portanto, é algo que poderá ter uma solução jurídica diferente pelos tribunais do que aquela que foi agora apresentada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, é um ponto que teremos que ver, como outros que serão resolvidos pela jurisprudência mais à frente. Se a questão se colocar, porque, na verdade, eu creio que algo que temos assistido, e a meu ver, com bastante interesse, e eu vejo com bastante agrado, ao contrário do que se antecipava e que foi muito propalado, assistimos a uma relativa tranquilidade na aplicação do Decreto-Lei 166. O nível de conflitualidade parece-me que claramente até baixou relativamente ao que existia anteriormente. É evidente que ainda estamos num período transitório, mas, portanto, é uma questão que, a seu tempo, se colocar, terá que ser resolvida pelos tribunais. Joaquim, esta tranquilidade confirma que existe na aplicação da lei? Eu tenho que discordar em dois pontos fundamentais, isto que o Gonçalo acabou de dizer. Mas começando por aquilo para a tranquilidade. A aplicação desta lei vai basicamente ser, pelo menos eu diria que nos primeiros anos, vai ser centrada na questão da venda com prejuízo. Porque é apenas aquilo que de todos os comportamentos que são regulados por este decreto-lei, é aquilo que há tradição de ser realmente aplicado. Isto é, o que é fiscalizado
por iniciativa própria da instância fiscalizadora, neste caso a ASAI, é aquilo de que há um manancial anterior de decisões importantes que foram formando padrões e procedimentos e convicções, e quanto a esse aspecto, a maior ou menor tranquilidade vai depender basicamente do comportamento do organismo de fiscalização. Não tenho assim tanta certeza, eu acho que a ASAI tem vindo a fazer as suas fiscalizações, tem levantado os respectivos autos e designadamente tenho conhecimento de que este tema do rapel está já a ser tratado, designadamente, porque terá havido operadores que efetuaram revendas, as quais só deixam de ser revendas com prejuízo desde que se considere este tipo de desconto. E, portanto, esta questão vai de imediato surgir. E agora isso leva-nos para a primeira afirmação do Gonçalo, com a qual eu discordo e explico porquê. O Gonçalo estava evitando aqui a questão demasiado pormenorizada, está a basear-se na posição de apenas uma palavra na norma, que é exclusivamente, quando o racional do Supremo Tribunal de Justiça se baseia basicamente em 3 grandes ideias, que vamos ver que são completamente replicáveis no novo decreto-lei. Primeiro, o conceito de transação em causa. O conceito de transação em causa não é a compra e venda de que resulta aquela fatura ou aquela compra e revenda. A transação em causa para o Supremo Tribunal de Justiça é a relação de fornecimento que existe entre um fornecedor e um cliente. Isto é muito claro para o Supremo Tribunal de Justiça e é com base nisso que ele chega à conclusão final. E, portanto, eu acho muito difícil que se possa dizer que a transação em causa prevista no Decreto-Lei de 170/93 é diferente da transação em causa que está agora prevista no Decreto-Lei 166/2013. Esta é uma dos pilares desta decisão. O segundo pilar é de que aquilo que determina a existência desta relação duradoura deste contrato de fornecimento é não só, como parecia ser a interpretação feita pela corrente jurisprudencial que foi declinada, de que o interesse é um interesse não só do distribuidor em assegurar a manutenção, a segurança do seu fornecimento, mas também garantir ao fornecedor o escoamento da sua produção, incentivando a compra pelo distribuidor. E um terceiro pilar, porventura menos relevante aqui, que é o de que tudo isto se relaciona com um contrato de conta corrente, isto é, quer isto dizer, todas estas vantagens que também se reconhecem existirem para o fornecedor têm depois são transformáveis ou num preço mais baixo, ou num desconto maior, ou mesmo num pagamento, numa faturação que é feita pelo distribuidor. Tudo isto vai dar ao mesmo, porque todos estes aspectos resultam apenas em que o distribuidor tem que pagar menos por aquilo que comprou. E, portanto, é neste contexto que o Tribunal chega à conclusão de, portanto, não há razão nenhuma para que um rapel, mesmo nas circunstâncias extremas destes processos, não seja considerado para este efeito. Ora, eu acho que o facto de a lei ter falado agora num desconto que diga respeito direta e exclusivamente à transação em causa, se a transação em causa é o contrato de fornecimento, se o contrato de fornecimento é um contrato que interessa também ou igualmente ao fornecedor e que se traduz apenas num mecanismo de conta corrente, não há razão nenhuma para que a nova letra da lei não o diga. E há ainda um argumento adicional, que é e o próprio Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, alude a isso, dizendo, além disso, o preâmbulo do Decreto-Lei veio dizer que não introduziu este respeito nada de novo, exceto clarificar a noção de preço de compra efetivo pela consideração dos descontos diferidos. Ora, os descontos diferidos para efeitos de determinação do preço de compra efetivo é precisamente o rapel. E, portanto, aquilo que parece resultar desta interpretação feita pelo Supremo Tribunal de Justiça é de que considera que a noção introduzida pelo Decreto-Lei 166/2013 visa precisamente clarificar que todos os descontos que são relacionados exclusivamente com a relação de fornecimento
devem ser tidos em conta. Portanto, acho muito difícil que esta interpretação, acho que é incorreto mesmo, que os tribunais possam afastar-se desta interpretação feita pelo Supremo Tribunal de Justiça, mesmo com o novo decreto-lei. Acha difícil, Gonçalo? Pronto, eu aí, efetivamente, não sou tão otimista, pelo contrário, na medida em que isso equivaleria a não dar qualquer consequência a uma alteração ponderada e deliberada do legislador na letra da lei deste número 3 do artigo 5º. Em qualquer caso, o que me parece fundamental aqui, e aliás em tudo à volta deste tema da SPIRC, é vermos a razão das coisas, ir ao fundo da questão e a lógica da existência deste tipo de normativo. E seguramente que ninguém pretende combater a existência de descontos. Aliás, um aspecto importante que eu gostava de trazer aqui à colação, talvez tenha sido o principal argumento contra o Decreto-Lei 166, tenha sido a ideia muito anunciada de que deixaria de haver descontos, que seria uma realidade que tenderia a acabar com a entrada em vigor desta legislação tão perigosa, e nós constatamos exatamente o contrário. E eu vejo isso com agrado, porque, por um lado, me agrada que assim seja, e porque também dá razão àquilo que, em devido tempo, eu tive a ocasião de escrever e de publicar em jornal. Não me passou pela cabeça que houvesse qualquer fim de promoções ou mesmo redução de promoções com base na entrada em vigor deste decreto-lei. E os últimos números disponíveis demonstram isso mesmo. As estatísticas a maio, portanto, após a entrada em vigor do decreto-lei, e sublinho isto, passando o período que foi de maior temor dos operadores relativamente à entrada em vigor da lei, constata-se que a percentagem de desconto subiu a 33,5%, portanto, em 100 temos 33,5% de valor que é descontado, enquanto que no final do ano, 2013, a estatística do mesmo observador, que é a Nielsen, apontava para 28,5%. Portanto, temos não uma diminuição, mas até um aumento das promoções e, aliás, isso é algo que os consumidores constatam, qualquer consumidor constata nas suas visitas normais ao supermercado nos últimos meses. Portanto, não houve de todo esse impacto negativo da lei. Aquilo que se pretende com a lei não é de todo isso, e seguramente não é esse o resultado como estamos a ver. Aquilo que se pretende é que as promoções sejam feitas dentro da margem, que em muitos casos, como sabemos, é muito elevada, que os retalhistas têm. E, portanto, que não haja a possibilidade, portanto, que exista um mecanismo de dissuasão da repercussão da venda com prejuízo na atividade comercial do fornecedor. Portanto, no fundo, um mecanismo que impeça, porque há uma ilicitude no primeiro momento da venda com prejuízo, que um determinado retalhista possa, pelo poder que, como sabemos, tem e ascendente junto dos seus fornecedores, dado o desequilíbrio normalmente enorme que existe nessa relação comercial, que possa impor a posteriori a repercussão desse prejuízo em notas de crédito sobre os fornecedores. Portanto, o que se pretende com a lei é isto, é haver dissuasão deste tipo de comportamentos. E aquilo que podemos observar é, de facto, um efeito positivo desta lei. O que vemos nos meses que têm enfim, passado desde a entrada em vigor da lei, é, do ponto de vista da ocorrência de comportamentos menos regulares, nomeadamente abusivos ou quase abusivos, um recrudescimento bastante significativo e, como comecei por dizer, algum apaziguamento até das relações no mercado. O que creio que é bom para todos os lados da equação da SPIRC e seguramente também para a economia nacional. Joaquim, apesar deste cenário que o Gonçalo descreveu, o setor da distribuição continua a pedir alguma revisão da lei da SPIRC. E pede o porquê? Porque
mais uma vez, a questão fundamental, e temos que reduzir nesta fase da aplicação do diploma a esse aspecto. Este diploma, neste momento, e como eu disse nos próximos minutos, vai ser, sendo o decreto-lei da SPIR, que é o decreto-lei da venda com prejuízo. E a venda com prejuízo é algo que impacta só mediatamente o fornecedor. A venda com prejuízo é um problema entre as instituições públicas e os distribuidores. É que só a distribuição é que tem esta limitação. Em Portugal, só a revenda com prejuízo é que é penalizada. Portanto, um fornecedor pode, quando introduz os seus produtos no mercado, vendê-los com prejuízo. Um prestador de serviços pode prestar os seus serviços com prejuízo. Apenas um distribuidor, qualquer que ele seja, quer seja a grande distribuição, a média distribuição, a loja especializada, o que seja, não pode revender alegadamente com prejuízo. Mas tudo isto está distorcido e é por isso que a distribuição assim surge contra esta norma por várias razões. Desde logo, porque, como eu disse, e aliás o próprio Supremo Tribunal de Justiça diz isso, diz que de alguma forma é constrangedor que a maior parte das vezes seja penalizado por venda com prejuízo quando não há prejuízo nenhum e quando a entidade em causa continua a ter margem, é de que aquilo que nós estamos aqui a falar não é, como disse, de uma venda com prejuízo real. Tem a ver com uma venda com prejuízo com o tipo de margem que isso está nas mãos do fornecedor. Isto é, o fornecedor, porque é algo que de alguma forma está sempre na sua mão, determinar a nomenclatura, a forma como documenta a formação do preço e o preço efetivo feito ao distribuidor, consegue determinar qual é a margem que pode ser utilizada para venda com prejuízo e a que não pode. E, portanto, aquilo que realmente acontece é que, sobretudo também porque as tabelas que os fornecedores usam, na maior parte dos casos, não são realmente tabelas grossistas, isto é, apenas com preços para os distribuidores, que a maior parte das vezes são tabelas de preços de venda ao público recomendados e, portanto, em que automaticamente qualquer redistribuidor, portanto, qualquer distribuidor que pretende comprar para revender, tem imediatamente acesso a um desconto. Desconto esse que, em determinadas circunstâncias, pode não ser considerado para este efeito. E, portanto, cria-se aqui a tensão evidente e imediata, não propriamente com o fornecedor, apenas mediatamente, mas com as instituições públicas que vão verificar se, quando o distribuidor vende aos seus clientes finais e pretende dispor de toda a sua margem, aquela que poderia ser relevante segundo uma interpretação muito restritiva deste diploma, ou toda ela, se entender que é assim que este diploma deve ser interpretado, pode ser mobilizada para precisamente transferir vantagens para o consumidor final. E, portanto, é sobretudo neste contexto, isto não tem muito a ver com uma eventual ou alegada desequilíbrio nas relações comerciais, que, aliás, trata-se de um preconceito. Não existe esse equilíbrio? Não existe como paradigma. Não existe como paradigma. Porquê? Porque grande parte dos fornecedores com quem os distribuidores se relacionam são muito maiores do que eles e têm cotas de mercado muito mais elevadas. E, portanto, é um pouco uma falácia a invocação sistemática do argumento do desequilíbrio das relações negociais. É evidente que há um nível importante de pequenos fornecedores que, por força da sua dimensão, por força dos setores onde estão, por força das baixas cotas de mercado que têm, que obviamente têm na sua relação negocial com os distribuidores, e relacionam-se com muitos distribuidores, obviamente em relação a alguns deles poderão ter debilidades em termos de negociais. Mas isso de forma é uma situação localizada e de forma nenhuma se aplica aos grandes fornecedores da distribuição, que esses são muito maiores e têm cotas de mercado muito maiores do que tem qualquer distribuidor em Portugal. Vou para a última pergunta para o Gonçalo, perante estes argumentos que o Joaquim avançou. Mantém o cenário de tranquilidade que traçou? Sim, quer dizer, é o que se tem constatado e não me parece que o Joaquim tenha dito o contrário, não é? Efetivamente, creio que as coisas se têm gradualmente encaminhado no sentido positivo, após alguma
apreensão e tensão até antes da entrada em vigor do decreto-lei, até porque havia, por um lado, alguma dúvida relativamente à interpretação de algumas normas, que tem vindo a ser esclarecida, mas também, digamos, o receio de que houvesse, de um dia para o outro, uma ação muito vigorosa das autoridades na aplicação do diploma. E, portanto, isso não sucedeu. Aliás, eu acho que, deste ponto de vista, com toda a franqueza, as autoridades têm agido com um enorme bom senso, têm contribuído para uma boa transição na aplicação deste decreto-lei. Tem-se tido tudo feito no tempo certo, no ritmo certo, e neste momento, como bem disse o Joaquim, já estão a ser feitas, na verdade há alguns meses já, e gradualmente algumas ações de inspeção, mas também daquilo que me chega com bastante bom senso e na cadência certa e no crescendo certo para uma plena aplicação do Decreto-Lei 166. E, portanto, creio que, regra geral, talvez com a exceção de um dos grupos retalhistas, onde tem havido, de facto, mais dificuldades na transição e nas relações com os respectivos fornecedores, mas, em geral, sinto que o que eu constato é as relações entre as duas partes, portanto, fornecedores e distribuidores, a evoluírem gradualmente para uma situação de normalidade e de bom relacionamento comercial. Muito bem. Certamente que teremos outras oportunidades para discutir este assunto. Obrigado aos dois por estarem presentes aqui no Direito a Falar. Foi a primeira parte. Voltamos já de seguida com outro convidado e com outro tema.